E a China produziu em 2024 mais de 12,9 milhões de carros elétricos. É o equivalente a 70% de toda a produção mundial. É mais do que Europa e Estados Unidos juntos. E as imagens são impressionantes. Fábricas em ritmo frenético, cheios de veículos novos. Exportação em massa para todo o planeta. Por alguns anos, parecia que estava diante de um milagre econômico. O dragão chinês tinha encontrado a sua arma para dominar o futuro da indústria. Mas e se eu te dissesse que a conta chegou? E esse boom pode encontrar rachaduras profundas. E se no fundo essa história não for sobre progresso, mas sobre repetir os mesmos erros que levaram a União Soviética ao colapso? Hoje você vai ver que o milagre chinês pode estar se transformando na maior bolha industrial da história. E hoje eu vou te mostrar como a China conseguiu dominar a produção de carros elétricos. Por isso deu certo por um tempo, e como o excesso virou veneno. Vou te mostrar números concretos. A capacidade é para 55 milhões de veículos por ano, mas apenas 31 milhões vendidos em 2024. E dessa conta não vai fechar, né, meu amigo? Vou te mostrar como os carros são vendidos com 50% de desconto. Como empresas reclassificam veículos 0 km como usados para bater meta. E vou te mostrar como esse filme já passou antes, na União Soviética, quando a produção era feita para a estatística e não para o consumidor. E eu vou te deixar aqui uma pergunta que não sai da minha cabeça, logo um desafio para você saber. Será que a China, com todo o seu poder, está fadada a repetir o mesmo erro da União Soviética? E o plano parecia perfeito. O governo chinês apostou tudo nos chamados NEVs, veículos de nova energia, que inclui os 100% elétricos e os híbridos. Plug-in. A estratégia foi dar isenção total de impostos de compra até 2025 e depois cortar pela metade até 2027. Criaram contas, metas, subsídios, garantiram que empresas como a BYD e a Couch teriam crédito farto e prioridade estatal. O resultado foi uma revolução. A BYD ultrapassou a Tesla em veículos globais. Mais de 4 milhões de carros vendidos em 2024. A Tesla, lá de Xangai, virou a fábrica mais produtiva da empresa. Chegou a quase 1 milhão de carros por ano. A Cautlen, maior fabricante de baterias do planeta, ficou com quase 38% do mercado global. Tudo isso parecia vitória absoluta. E de fato, por alguns anos foi. O mundo inteiro olhava para a China e dizia: eles venceram. Mas há uma diferença entre vencer e sustentar a vitória. E é nesse exato ponto que o cenário muda. A capacidade instalada de produção na China é de 55,5 milhões de veículos por ano. Mas em 2024 produziram 31,4 milhões. E isso significa que metade da capacidade ficou ociosa. E o que acontece quando você tem fábricas enormes, milhares de trabalhadores e metas governamentais que não podem falhar? Você produz de qualquer jeito, você empurra para o mercado, mesmo que ninguém queira. Você vende com desconto de 30%, 40%, 50%. Você registra carro novo como usado para inflar estatística. Você força a exportação mesmo com tarifa. Produção pelo número, não pela demanda. É um milagre virando farsa. E quando a produção ignora a demanda, o colapso não é questão de se vai acontecer, é questão de quando. E essa não é uma história nova, a União Soviética já viveu isso. Lá, o governo dizia: precisamos produzir milhões de pares de sapatos.
toneladas de aço, milhares de tratores. As fábricas produziam, mas os sapatos não serviam, o aço enferrujava, os tratores quebravam, os galpões enchiam, a população não consumia, a estatística virava um teatro e o mundo acreditou que era progresso, mas era ilusão. Quando a cortina caiu, vimos que não havia economia real, apenas números vazios. Hoje, na China, os pátios estão lotados de carros elétricos. Alguns nunca sairão dali. A guerra de preços já dura 3 anos. Carros que custavam 200 mil ienes são vendidos por 100 mil. Isso não é eficiência. Isso é desespero industrial. E a China ainda tem muita vantagem. O domínio das cadeias de baterias dá poder. O custo da produção é mais baixo do que do Ocidente. As marcas chinesas conseguem vender um carro elétrico por 20 mil euros na Europa, metade do preço de um Tesla lá nos Estados Unidos. Para o consumidor europeu parece um presente, mas é um presente envenenado, porque o barato demais não é sinal de saúde, é sinal de mercado em colapso, e os sinais estão ali. A Caltrim teve em 2024 o menor crescimento de lucro em 6 anos. As startups como a WM Motor já faliram. Outras como a Xpeng e a NIO só sobrevivem com injeções de capital. Enquanto isso, o governo chinês gasta bilhões em subsídios para manter a roda girando. Mas até quando, né? Isso eles já fazem, já fizeram isso no boom dos imóveis aí, ninguém ainda mais está falando isso aí, né? Tinha uns imóveis lá, ninguém comprava e produzia pra caramba, e cadê esses imóveis aí? Quem sabe é China, né, cara? E a União Soviética acreditou que só produzir bastava. A China acredita que exportar resolve, mas no fim a conta vai chegar. E esse problema não é apenas industrial, é geopolítico. A União Europeia já anunciou tarifas de 45% sobre os carros elétricos chineses. Os Estados Unidos praticamente fecharam as portas. A China, então, mira em mercados mais frágeis. América Latina, aí o Brasil aí. África, Sudeste Asiático. Mas essa é a mesma lógica utilizada pela falida União Soviética. Empurrar produtos para fora quando dentro não há quem consuma. O socialismo travestido de capitalismo. E planejamento estatal disfarçado de eficiência. O dragão cospe fogo para fora, mas está sangrando por dentro. Agora eu quero ouvir você. Você acredita que a China vai conseguir se reinventar ou está fadada a repetir o erro soviético? Diz aí, vai. Deixa aí nos comentários. E se você quer entender como o jogo global afeta a sua vida, já convido a mergulhar na minha maratona. Eu tenho vídeos aqui sobre a guerra tarifária contra a China, o isolamento econômico do Brasil, como o mundo está mudando com os carros elétricos, porque quando falamos de China, não estamos falando só de carros, estamos falando do tabuleiro global. É só conferir aí, vou deixar no final aqui 2 vídeos para você complementar isso daqui. E a história é clara, todo império que ignora a demanda real, que infla números para sustentar o teatro, acaba em colapso. A União Soviética parecia invencível até ruir. Agora, a China se arrisca no mesmo caminho. O milagre chinês pode estar se transformando em ilusão soviética, e o dragão, que parecia indestrutível, pode estar se enforcando na própria força. E eu sou Thiago Bordon e esse é o meu legado.